Salve nação rubro-negra! Estamos aqui com mais um canal para você que é fã, que é flamenguista. Ó, aqui ó, raça, amor e paixão. Já se inscreve aqui no nosso canal, porque nesse canal você vai encontrar os melhores cortes. Para você que não gosta muito de vídeos longos, vai estar tudo cortadinho aqui para você, sobre informações do Flamengo, sobre Flamengo ao vivo, entrevistas com o nosso Tite, o nosso professor Felipe Luiz, tudo sobre o Clube de Regatas Flamengo. Então desde já se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu like, aperta o sininho para receber notificação quando os vídeos saírem e não se esqueça de deixar o seu comentário, mas deixe um texto em cada vídeo para ajudar o nosso impulsionamento e motivar a gente a estar fazendo mais vídeos para o nosso time do coração. Um grande abraço, eu sou Rafael Basílio e seja bem-vindo. Seguinte, ó, Danilo, dispensa apresentação, né? Seleção, Flamengo, pra caralho, jogou em tudo quanto é lugar. Irmão, obrigado pela presença, que honra ter você aqui. Eu que agradeço, tô meio nervoso. Desculpa isso. Vou te fazer uma pergunta, como é que era jogar naquele Santos com o Neymar e com o Ganso? Pô, era fenomenal, cara, era fenomenal. Eu, quando saí do América Mineiro pra ir pra lá, eu tive a oportunidade de poder escolher outros clubes no Brasil, até que pagavam melhor e tudo, mas pô, eu tinha 18 anos e eu falei, cara, eu tenho que ir pra Vila Belmiro, eu tenho que jogar com aqueles moleques. E eu era também um espectador, assim, eu via eles no cantinho, assim, muitas vezes no jogo e começava a tocar a bola um pro outro, e o adversário ficando maluco. Eu batia a palma muitas vezes, estava ali de suporte, porque era mágico, era mágico. Era foda. Era mágico. E vindo pra cá, o que você acha dessa possibilidade de o Ancelotti ser o novo treinador da seleção brasileira? Eu acho que como história, né, de treinador, como troféus conquistados, como respeito, não tenho o que falar. E eu acredito que, falando em respeito, vai recuperar algum respeito que a seleção brasileira perdeu nos últimos tempos. Seja em campo, nas dinâmicas de campo, de jogo, em confronto com a arbitragem, em confronto com os outros treinadores e os outros jogadores, e também para o externo, a questão administrativa, a questão daquilo que o mundo vê a seleção brasileira. Você ter uma figura como o Ancelotti, com certeza te dá um respaldo maior, te dá um respeito maior. Agora, eu acredito que vai ter uma pressão em cima dele por resultados e vai tirar um pouco, talvez, dos jogadores. Mas nós, enquanto atletas, também temos que falar, peraí, o treinador é top, o treinador sabe o que faz e tudo, mas nós temos que dar um jeito, porque já trocou o treinador várias vezes e as coisas não melhoraram, então, e aí? É verdade. Porto, Real Madrid, City e Juve. E hoje você tá no Flamengo, o que te motivou a vir pro Brasil e jogar no Flamengo? Sonho de criança. Sonho de criança porque, como você falou, eu joguei no Porto, que com o Benfica ali, maior clube de Portugal provavelmente, Real Madrid, dispensa comentários, Manchester City, nos últimos 10, 15 anos, um dos clubes mais vencedores do mundo. Juventus, ganhou 9 troféus do Scudetto seguidos, 2 finais de Champions League. Ao sair da Juventus, eu tinha muito pouco para onde ir, em termos de grandeza, em termos de alguma coisa que me emocionasse verdadeiramente. E eu pensei muito, foi muito difícil, porque tem um ego ali, deixar a Europa, a Champions League e toda essa coisa. Mas eu falei, cara, o que me emocionava realmente quando eu falava onde eu vou jogar, e aí eu falava, não, é o Flamengo, tem como, porque eu sou torcedor desde criança, a minha família ficava maluca e tal, tive que fazer muito gol, torcia muito, então eu falei, cara, eu preciso sentir essa emoção, acho que é algo que se eu não voltar agora, eu não vou ter mais a oportunidade de poder voltar num nível onde eu possa ajudar verdadeiramente dentro de campo. Então, foi difícil, não foi tipo uma coisa que eu pensei e resolvi na mesma hora. Tomou tempo, mas foi a melhor escolha. Ter sido comandado pelo Pep Guardiola, o que você acha? Como é que foi? Ele é foda mesmo? Pô, pra mim o Pep foi um divisor de águas, assim, da minha carreira. Porque se eu não tivesse encontrado ele, muito dificilmente eu estaria jogando nos clubes que eu joguei até agora, no nível que eu joguei. Porque
Fisicamente é natural que o atleta vá tendo sempre uma queda de acordo com que a idade vai passando. E aí o Pepe me ensinou a pensar o jogo de uma maneira diferente, onde as pernas trabalhavam um pouco menos e a cabeça muito mais. Ocupação de espaço, jogar em função do adversário, como sair da pressão, como se posicionar, aprender a usar todos os espaços do campo. A gente usa muito pouco os espaços do campo, o campo é muito grande. E aí foi o divisor de águas, cara. É um cara que me ensinou. Parecia que eu jogava futebol errado antes de encontrar ele, entendeu? Tu teve essa oportunidade de jogar em 4 grandes equipes da Europa e hoje tu tá no Brasil. Qual é a diferença do futebol europeu pro brasileiro, na tua opinião? Rapidinho, para completar essa pergunta, o europeu é realmente mais evoluído? Cara, eu acho assim, qualidade por qualidade, jogador individual, eu acho que não, tá? Eu achava que sim, mas vindo para cá agora, não. Qualidade, os jogadores aqui provavelmente têm a mesma qualidade. Para mim, um grande diferencial é a capacidade do jogador de se manter concentrado por tanto tempo. Acho que aqui, por exemplo, você vê muitos jogos onde existe muito contra-ataque, um jogo mais aberto muitas vezes, porque os jogadores precisam ainda crescer nessa capacidade de se manter concentrado durante todo o jogo. E isso é um diferencial do futebol europeu e do jogador europeu. A não ser tão evoluído tecnicamente, não eram, né? Agora são. Eles, cara, apostavam tudo na concentração, no foco, né? Em manter o plano ali de jogo e executar. Então aqui no Brasil eu acredito que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, a gente pode evoluir nisso, na capacidade de se manter concentrado e executar o plano de jogo, aquilo que foi pedido durante todo o tempo, e aí cometer menos erros de posicionamento, cometer menos aqueles, o lateral dormiu, a bola foi nas costas, esse tipo de erro que a gente ainda vê. O Felipe Luiz como treinador, você entende que ele é um cara moderno? É um cara moderno. É um jogo híbrido onde ele joga em função do adversário, onde ele procura entender o que o adversário tem de debilidade, e aí você monta o ataque, você monta as movimentações, você monta onde ocupar o espaço e cria previsibilidade para defender, né? Porque você diz, esse time aqui ataca a profundidade, então você tem uma previsibilidade, você abaixa antes, se defende antes. Esse time aqui tem dificuldade para sair jogando, então você vai fazer uma pressão alta, agressiva, para você recuperar logo a bola. Acredito que o Felipe é moderno, vive de futebol, é maluco, já falei com ele, o cara parou num mês e no outro já voltou a treinar, é maluco por futebol, vive futebol. E você acha que essa pressão nele, por ele ser treinador do Flamengo já, como primeiro clube, isso é bom para ele? Ele gosta disso? Eu acredito que é bom porque eu tenho percebido que, é pouco tempo ainda de Flamengo, mas tenho percebido que a pressão que existe aqui, tal qual a seleção brasileira, tal qual o Real Madrid, são 3 pressões, eu diria que não são as maiores. Depois disso é tudo abaixo, eu acho, na minha opinião. Então assim, o Felipe vai ficar cascudo já nisso, quer dizer, né? Já começou onde tem que começar, né? Daqui, cara, pressão maior eu acho que não vai existir, entendeu? Verdade. A conexão do torcedor brasileiro com a seleção, ela é muito diferente lá de trás, da minha época, por exemplo. Tu acha que o mundo perdeu o respeito pelo futebol brasileiro? Não. Não acho que o mundo perdeu o respeito pelo futebol brasileiro. Eu tive 13 anos na Europa e sempre que se fala em futebol brasileiro, em seleção brasileira, ainda existe um olhar de muito respeito, um olhar de baixo para cima ainda para a seleção brasileira. Só que existe um olhar de talvez uma curiosidade de falar, cara, mas como assim vocês não estão conseguindo desempenhar? Como assim vocês não ganharam a Copa de 2022? Como assim o Brasil está tendo tanto resultado negativo? Esse questionamento existe, mas existe muito respeito, muito respeito. Você como capitão da seleção brasileira, tu acredita que falta um pouco mais de maturidade pro time da seleção brasileira? Principalmente nesses jogos que você participou? Acredito porque é uma geração muito diferente daquela geração que tinha terminado 2022 e da geração que tinha começado a ser construída também em 2018, né? Existiam muitas lideranças até 2022 e o pós-Copa de 2022 isso foi se diluindo, né? Foi se diluindo por vários motivos. Muitos jogadores convocados, nós tivemos acho que mais de 60 jogadores novos que foram usados durante o ciclo.
O que é bom, porque dá oportunidade, mas por outro lado também não te faz criar uma casca, não te faz criar um núcleo duro. E poucas lideranças, pouca gente ainda que ainda não tem um estatuto de poder chamar a responsabilidade, mas não por falta de caráter ou de personalidade, porque demanda um tempo realmente. Pô, você sabe muito bem que o peso que é a camisa da seleção brasileira, a bola é desse tamanho e pesada, então, cara, precisa de uma certa personalidade que ela vai desenvolvida com jogos, com pancada na cabeça, com frustrações e tudo, e essa geração, ela tá maturando, tá tomando pancada e, cara, na dificuldade, vai ter que ser assim, não tem outro caminho. E você se sente hoje em dia ainda em condição de vestir a camisa da seleção brasileira? Sinto completamente. Até porque depois de 2022 pra cá, roeu o osso, foi duro até agora, as eliminatórias foi difícil, eu tomei pancada todo esse tempo. Agora falta um ano pra Copa do Mundo, cara, eu me sinto assim, quero estar disponível, claro que eu preciso trabalhar, demonstrar que no Flamengo nunca existiu cadeira cativa, e isso é bom porque, cara, mas você cada vez mais evoluído. Te impulsiona a trabalhar, te impulsiona a estar no melhor, porque, cara, cada dia nasce um jogador novo, cada dia surge um novo, um que nem eu conheço, que já tá jogando na Europa e que, cara, tá entregando, tá desempenhando bem. Mas sim, tô disponível, quero participar, quero tá dentro desse recomeço, digamos assim, porque é orgulho jogar pela seleção brasileira, né? Orgulho, eu sinto que eu ainda tenho um papel a desempenhar. Você já foi treinado pelo Pepe Guardiola, Alegre, Zidane. O que você acha dessa possibilidade do Ancelotti te treinar? Vai ser interessante, uma nova experiência? Quando eu fui vendido do Porto pro Real Madrid, o Ancelotti era o treinador do Real Madrid, né? Então foi meio que uma escolha dele e que eu fosse pro Real Madrid. Só que eu assinei em fevereiro e aí no final daquela temporada ele foi mandado embora. E aí eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. E espero poder ter essa oportunidade agora aqui na seleção brasileira. Como eu falei, é um treinador que dispensa comentários, depois é italiano, que é um povo que eu tenho uma proximidade, né, uma simpatia diferente, e espero que eu possa ajudar, assim, porque eu sou fascinado por trabalhar com esse tipo de gente, porque alguma coisa diferente eles têm, porque ganharam tanto, seja como jogador, como treinador. Quer dizer, o Ancelotti estava no Everton, passando dificuldade, daqui a pouco ele estava no Real Madrid, ganhou 2 Champions de novo, La Liga, e o que esse cara tem? Alguma coisa ele tem, né? Alguma coisa ele tem, então eu quero estar perto desse tipo de pessoa. E você acredita que o Brasil tem real condição de ser campeão mundial ano que vem? Hoje. Não. Hoje, quer dizer, o futebol acredita tudo. É até difícil falar isso, porque o capitão da seleção brasileira fala que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que tá, cara, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Quer dizer, não vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregue a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito, entendeu? E aí que vai dos jogadores, do Ancelotti, a capacidade de se blindar de tudo que está acontecendo no extracampo, capacidade de se blindar de crítica, capacidade de se blindar de expectativa, porque isso arrebenta. Fala, o Brasil ganhou de 2-0, mas jogou mal, meu irmão. Ganhou, né? Entendeu? Então, o Brasil não tá jogando bem? Pô, também eu quero jogar bem, todo mundo quer jogar bem, não quer passar dificuldade. Mas, cara, se puder, entre não ganhar e jogando um futebol maneiro, ou ganhar e não jogando bem, eu prefiro ganhar, desculpa, eu sou desse. 2022 a gente perdeu a Copa. No teu entendimento, na tua visão, qual foi o motivo maior daquela derrota contra a Croácia, né? Nós não tínhamos medo de perder. E aí você vai falar, mas não tem que ter medo. Cara, o medo, às vezes, um medo, um receiozinho, ele te... Show me the spot now, show me your fire, show me the... Shake us, and move on. Te faz ter um respeito talvez diferente por algum momento, te faz às vezes
em vez de ir pra frente, chegar pra trás e fechar um pouquinho. A gente não tinha esse medo, porque a gente tinha tanta confiança naquilo que a gente construiu durante todo aquele período. A gente tinha tanta confiança no momento de cada jogador, todo mundo estava desempenhando muito bem em todos os clubes. Existia uma conexão muito grande com a comissão técnica, um ambiente muito gostoso. Talvez esse não ter medo de perder fez com que a gente nem passasse pela cabeça de falar, nós estamos na prorrogação do jogo, estamos ganhando de 1-0, cara. Entendeu? E aí eu acho que faltou isso, assim, faltou medo. Porque se eu tivesse medo, eu acho que a gente tinha se fechado mais e não tinha tomado aquele gol. 18 a 22, qual que doeu mais? 22. 18, cara, 18 eu pessoalmente me machuquei, não consegui jogar os últimos 2 jogos, mas é que 22 existia uma confiança, assim, uma coisa que, cara, era como se falar, cara, esse troféu é nosso por merecimento, não de soberba, é nosso por merecimento, é nosso pelo aquilo que a gente tá jogando. Cara, na Juve, ou meus outros companheiros de outros clubes, de outras seleções, falavam, cara, o Brasil vai ganhar o Brasil, não tem como. Então, assim, era esse sentimento, e aí a expectativa era muito alta, o tombo é grande, foi pior, 2022. O Neymar realmente tem uma grande importância para a seleção brasileira? Tem. O Neymar é o jogador mais forte que eu já joguei a favor, já joguei contra. O que ele faz futebol, assim, ele é o mais forte, assim, disparado. Então você pode entender a importância dele para a seleção brasileira. Principalmente qualidade técnica, por ser decisivo, e por maturidade, porque eu acredito que nesse momento, com a idade que ele tem, ele viu que algumas coisas talvez ele poderia ter feito diferente na carreira, e então ele vai ter provavelmente uma outra oportunidade de falar, eu sou grande tal e qual eu deveria ser, entendeu? Então a minha expectativa é que ele volte a jogar logo, entendeu? Tomara. Que ele fique bom logo, cara. A gente falou muito agora nesse retorno pro Brasil, porque a gente voltou mais ou menos no mesmo mês, a gente se falou muito, foram mais ou menos, eu saí 1 ano ou 2 antes dele, então a gente já carrega da seleção brasileira, tudo isso, então a gente falou muito, assim. Então, cara, eu espero que ele possa voltar a ser feliz, porque o Ney, quando tá feliz, depois em campo, passa a bola pra ele e depois eu também confio muito nele. Você fala muito sobre saúde mental no futebol. Você entende que tem pouco investimento nessa área? Já mudou. Eu acredito que mudou bastante. Antigamente era 0. Hoje em dia já se fala mais, os jogadores têm mais coragem de falar, de poder se abrir em relação a isso. Os clubes começaram a prestar atenção nisso um pouco. Mas eu sempre faço um raciocínio que é: quantos jovens craques de bola que você fala, esse moleque é craque, quantos deles chegaram no profissional ou nem chegaram no profissional e dali não foram mais adiante? Porque você vai perguntar, fala, cara, eu não aguentei a pressão, ou me subiu a cabeça e eu não soube administrar, ou a família não me ajudou, só me ferrou e eu não tem gestão das emoções. Então você pensa, se o clube investe nessa gestão das emoções dos atletas jovens até chegar no profissional, quantos jogadores mais não seriam revelados que aguentariam essa pressão? Depois a gente tem que falar dessa pressão, se ela é justa ou não, mas isso é outro caminho. E quanto de lucro daria para os clubes? Aí eu estou falando de uma coisa, digamos, tosca, que é falar do ser humano como lucro, né? Mas, se pensar por esse lado, os clubes estão perdendo muita grana. Mas já melhorou nessa Já melhorou. Hoje já se fala mais, os clubes têm um psicólogo à disposição. O que eu acho que ainda é pouco, o psicólogo precisa ser ativo, precisa participar das dinâmicas, mas só de ter o profissional no clube, à disposição ali, observando e vendo, eu acho que já ajuda bastante. E os jogadores têm perdido esse preconceito em relação à saúde mental e estão buscando por si só profissionais, estão buscando por si só as terapias, as formas de poder, de certa forma, entender e gerir as próprias emoções, porque primeiro eles precisam viver bem como ser humano para depois desempenhar em campo. E aqui no Flamengo tem isso? Tem um psicólogo. Eu troco mensagem com ele vez ou outra. E é importante, o
Flamengo com essa pressão do jeito que é, essa coisa maluca. Eu falei, quando eu cheguei, falei, cara, Flamengo é um estilo de vida, você vive o Flamengo. Não é que o time tá de um jeito e você pode levar a vida fora de campo de outro jeito, não. A vida é o Flamengo, não tem. E como estrutura, o que você acha do Flamengo? Não, eu achei incrível, fiquei surpreso. Ontem mesmo eu conversava com o Gabriel Esquina e o Marcinho, né, que fazem parte da administração ali. E eu tava falando para eles que, em termos de estrutura física, me surpreendeu muito, porque o Alex já tinha me falado muito bem, assim, mas quando você chega e vê, é diferente, né? E não deixa a desejar nada para aquilo que é de estrutura física hoje, futebol europeu. Claro que existem clubes que, pô, você fala da Juventus, Real Madrid, Manchester City, Tottenham, que são clubes que têm uma estrutura física, assim, algo estratosférico, mas o Flamengo tem tudo aquilo que precisa para o jogador de nível A. Tu viveu no Real Madrid, ganhou tudo, no final houve muita cobrança. O que você destaca disso aí, de positivo? Real Madrid foi o que me fez maturar, assim, amadurecer como homem, eu diria, né? Porque eu cheguei no Futebol Clube do Porto, eu tive lá 4 anos, que não foram tão fáceis assim o começo, mas depois eu desenvolvi, saí como capitão do clube aos 23 anos e fui pro Real Madrid. Cara, quando você chega no Real Madrid, uma gota d'água é chuva, é tempestade, entendeu? E ali é tudo aquilo de positivo, tudo aquilo de negativo. Então ali no Real Madrid eu tive que amadurecer como homem realmente para poder ter personalidade de jogar, ter personalidade de enfrentar os momentos de dificuldades. E quando eu escolhi sair do Real Madrid, foi por viver uma outra experiência, por tentar me sentir um pouco mais importante, digamos assim, mas quando eu saí do Real Madrid, o Zidane falou comigo, Dani, não quero que você vá, porque eu preciso de você, preciso que você fique aqui. Eu já tinha conseguido ultrapassar aquela fase onde as coisas estavam muito difíceis, tinha conseguido me ambientar, tinha conseguido me sentir bem de novo jogando futebol. Então o Real Madrid foi realmente, o processo que eu vivi no Real Madrid me fez amadurecer como homem e me fez depois... foi um trampolim, assim, para depois eu conseguir viver tudo aquilo que eu vivi no futebol. Então, no teu entendimento, depois do Real Madrid, surgiu um outro Danilo? Surgiu um outro Danilo em termos de personalidade, sim. Porque no Real Madrid, cara, Real Madrid é tal qual a seleção brasileira, ou o Flamengo nesse senso, eu acho. Ali, tu joga, ou se você for dar ouvido à pressão, à mídia, a esse tipo de coisa e tal, você não vai fazer um passe, entendeu? Sobre essa volta em relação ao futebol brasileiro, você jogou no Brasil, depois foi lá para a Europa, jogou nesses 4 grandes clubes, e você vê muita diferença do futebol brasileiro hoje para a época que você começou? Tem. Primeiro jogo quando eu voltei, né, que foi lá em Belém, que é a Supercopa, que foi Flamengo e Botafogo. Eu joguei os últimos minutos lá. Cara, eu achei um nível muito alto, assim, muito parelho, espelho, assim, a parte tática, a parte de intensidade, assim, eu achei a didática do jogo, a estratégia, eu achei muito bacana, muito, muito evoluído, assim, muito diferente daquele futebol que eu deixei 13 anos atrás. Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, enfim, vários outros jogadores, quem foi o que mais te impressionou até hoje? Neymar? Cara, o Ney, eu conheço o Ney no íntimo, muito no íntimo, assim, né, de moleque e tudo, e eu sei que o Neymar gosta de jogar bola. Muitas vezes a gente tá em Santos, assim, a gente às vezes, tinha jogado um dia antes, e aí, no dia seguinte, todo mundo fazendo regenerativo, o Ney ia pro campo fazer ainda o 2 toques, ia ficar lá jogando futebol, eu falei, cara, vai descansar, ele gosta de jogar bola, de se divertir, né. Ele pra mim é o mais diferente, assim, de todos. Mas... Cara, eu não posso não falar do Cristiano Ronaldo porque o cara é obcecado pelo trabalho, entendeu? Por se preparar, pelos detalhes. O Cris, você sentava na mesa muitas vezes, a gente sempre teve uma proximidade bem legal, né? Ele com os brasileiros, não só comigo. A gente sentava muitas vezes na mesa, às vezes no jantar, ele falava, olha, sabe que a batata doce, se você fizer ela de tal jeito, cozinhar ela de tal jeito, ela vai te dar tal nutriente e vai ser melhor para isso, para aquilo. Daqui a pouco ele tá comendo isso, ele falava, sabe por que eu tô comendo orégano? Porque isso aqui vai me ajudar nisso e naquilo. Ele falava, tu vai comer isso? Isso aí faz mal pra caramba. Então, isso aqui, cara, sabe o que? Você é médico, né? Nutricionista, tá de sacanagem. Entendeu? Então, ele, cara, é um super exemplo, um super exemplo de alguém que se dedicou mas ao extremo, assim, para poder chegar onde chegou, para fazer ser aquilo que ele é, entendeu? Então eu não posso também não falar dele, entendeu? Você já jogou em vários clubes, teve a oportunidade de entrar em vários estádios.
Como é que é entrar no Maracanã lotado com a camisa do Flamengo? Pô, doideira. É doideira, eu me arrepio todo, porque ali me traz muita sensação de criança, sabe? Memórias de criança, assim, e tudo. E eu sempre guardei essa vontade de voltar a jogar e vir jogar no Flamengo. Entretanto, eu não tinha certeza se ia acontecer. Então, acaba que eu ficava meio que deixando isso guardado aqui, né? Mas, pô, eu sempre soube todas as músicas da torcida do Flamengo, sabe? Eu, pô, sempre acompanho. Minha família é maluca com o Flamengo. Já chegou sabendo de tudo, né? Não, cara, eu já sabia tudo. Então, cara, quando eu escuto cantar, eu não consigo. Por inércia, eu canto junto. Não tem como, eu bato palma junto. É muito maneiro. O jogo de ontem, como é que foi? Pô, ontem foi contra o LDU. Ontem tava uma loucura no estádio, caraca. Eu falei, pô, Felipe, vai me botar pra jogar um pouquinho hoje. Tava uma loucura aquilo, muito legal. Pô, o mosaico, a torcida tava maluca. E depois, cara, as coisas, pô, parece que o time do Flamengo vai, pô, porque não tem como, tu vai ou vai, não tem jeito. Entendeu? E tipo assim, tirou um peso naquela porra. Faltam 2 jogos, tem que ganhar os 2. O mais difícil seria esse? Com certeza tinha uma expectativa, assim, mas sabe uma coisa que me surpreendeu muito nesse grupo aí é a sabedoria das qualidades, da característica e do potencial. Então, assim, ontem tinha uma pressão muito externa também e tudo, até interna alguma coisa, mas o grupo tava tranquilo, assim, sabe? Tava tipo, pô, pessoal, se a gente chegar lá, correr, botar a entrega e executar o plano, pô, nós vamos ganhar o jogo, entendeu? Não existia aquela coisa, caraca, se não ganhar e tal. Isso eu considero um sinal de sabedoria, entendeu? Pô, vamos pros quadros agora. Bora! A primeira pergunta é o seguinte: você é da noite ou é do dia? Eu sou do dia, Sempre foi? Sempre foi. Tu já viveu em várias cidades da Europa. Madrid. Qual é a cidade de Manchester? Manchester. Porto. Turim. Rio de Janeiro. Apesar de você não ser da noite, eu tenho certeza que você já ouviu muito falar disso. Qual é a melhor? Não, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro dá de goleada em todas. Tenho certeza absoluta. O que você... Assim, um parceiro, se você fosse da noite, qual seria um parceiro que você escolheria para dar um rolê? Se eu fosse da noite? É isso. Se eu fosse da noite, o Alexandre. Alexandre? Sim. Lateral esquerdo? Ele é bom, é? É meu irmão, meu irmão da vida. Vamos cair abraçados. Vamos cair os 2 abraçados. E quem tem mais moral da noite que tu conhece? Neymar, tá tudo. Neymar? Porra. Ele é brabo? Desculpa, né? Passado. Agora a gente vai nos 2 toques. Vale. Para marcar, mais difícil, Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Zidane ou Guardiola como treinador? Guardiola. Copa do Mundo com o Brasil ou Libertadores com o Flamengo? Putz. Dá pra pular isso? Pode falar as 2. É as 2, pô, não tem como. Música que não sai do fone? Diferentão do Dilcinho. Melhor amigo do futebol? Alexandre, sem dúvida, meu irmão. Craque mais completo que você já jogou? Contra ou a favor? Neymar. Sem ser o Neymar, qual o melhor atacante que você enfrentou? Sem ser o Neymar, o melhor atacante que eu enfrentei... Messi. Torcida estrangeira que mais se assemelha com a torcida do Flamengo? Borussia Dortmund. É mesmo? Faz barulho, né? Pô, os caras são malucos, doido. É loucura. Seu maior ídolo no futebol? Meu maior ídolo no futebol, Steven Gerrard, Liverpool. Um sonho que você já realizou e o que você não conseguiu realizar? Um sonho que eu realizei foi me tornar capitão da seleção brasileira, um sonho de criança. E um sonho que eu não realizei ainda é vencer a Copa do Mundo com o Brasil, que eu espero ainda trabalhar e poder realizar. Aqui no Flamengo, sem ser o Alexandre, tem outro parceiro que você se dá bem, tanto dentro de campo quanto fora? O Gerson. Eu criei uma afinidade bem bacana com ele na seleção brasileira, porque eu acreditava muito no potencial dele também como um influenciador dentro do grupo. Em campo eu sou fã do futebol dele, criei uma afinidade bem bacana. Rodrigo Paiva como chefe de comunicação, é pica? É craque. Pô, esse cara é craque, verdadeiramente craque. Obrigado, irmão.